a fadiga de carregar a própria história. O peso do passado é como uma mala que você arrasta por anos. Ela começa leve, mas a cada memória mal resolvida, cada arrependimento, cada e se, ela se torna insuportável. Imagine uma sala silenciosa, iluminada apenas por uma lâmpada pendurada. Sentado no chão, um homem olha para uma foto antiga. Ele, aos 8 anos, sorrindo, sem saber ainda o que o mundo faria com ele, ou o que ele faria consigo mesmo. Muitas pessoas carregam suas histórias como um fardo, não porque viveram algo extraordinariamente trágico, mas porque nunca tiveram tempo ou coragem de reorganizar o passado dentro de si. O problema não é lembrar, é reviver todos os dias. Segundo Carl Jung, até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. E é exatamente isso que acontece. As experiências não digeridas se acumulam como escombros sobre a alma, formando um personagem exausto de repetir os mesmos ciclos. É o que aconteceu com a Paula, por exemplo, uma mulher de 36 anos que se sente presa aos erros que cometeu aos 22. Ela diz: às vezes eu penso que já deu, que já me arrependi o suficiente. Mas é como se minha própria voz me cobrasse de novo, todo dia, o que eu devia ter feito diferente. Paula vive um roteiro repetido onde a protagonista não consegue mudar de ato. A filósofa Simone de Beauvoir escreveu: o homem é livre, mas ele encontra a lei em sua própria liberdade. Ou seja, somos responsáveis por tudo o que fazemos e de alguma forma por aquilo que deixamos que se repita. Mas o que acontece quando o que nos trava é justamente esse excesso de responsabilidade emocional? A culpa vira identidade? No cotidiano, isso se manifesta como um cansaço inexplicável, irritação constante, baixa autoestima. Pessoas que parecem dizer está tudo bem, mas carregam olheiras da alma. Elas continuam suas rotinas, mas no fundo se sentem esgotadas de serem quem são. Como se o eu atual fosse apenas um guardião cansado do eu antigo, aquele que falhou, se escondeu, se culpou e nunca teve o direito de mudar de papel. É por isso que tanta gente diz: estou cansado de ser eu. Não é só um desabafo existencial, é um grito por alívio. Por um recomeço interno que não depende de mudar de cidade, de emprego ou de parceiro, mas sim de fazer as pazes com a própria história. E às vezes o primeiro passo para esse recomeço não é se reinventar, é apenas parar de se punir. E o personagem que você criou para sobreviver? Nós usamos máscaras e lamentamos quando finalmente somos vistos. Oscar Wilde. Imagine só uma criança que, por ser sensível demais, aprende cedo que demonstrar emoções é perigoso. Então, ela se cala? Anos depois, essa criança é um adulto calmo, controlado, que todos admiram pela maturidade, mas por dentro está sufocando. Esse é o personagem. Todos criamos um, ou vários. Alguns assumem a forma do trabalhador incansável, outros do engraçado que nunca leva nada a sério, ou ainda do durão que parece não precisar de ninguém. Esses personagens não nascem de mentira, mas de necessidade. São armaduras forjadas ao longo da vida para enfrentar o mundo e suas exigências. O psicólogo Carl Rogers já dizia: a curiosa parábola é esta: quando me aceito como sou, então posso mudar. Mas como aceitar-se se já nem sabemos quem somos por trás do personagem que vestimos todos os dias? Um documentário chamado The Mask You Live In mostra exatamente isso. Meninos ensinados a serem duros, homens ensinados a nunca chorar. E por isso, perdidos emocionalmente. Em silêncio, eles se tornam atores premiados em um teatro invisível, mas nunca aplaudidos por quem realmente são. João, por exemplo, é gerente de uma multinacional, sempre impecável, competente e de boa. Mas quando se senta para conversar, solta: eu nem sei mais o que gosto de fazer. Não lembro da última vez que senti algo real. Ele virou o personagem que criou para sobreviver às expectativas. O problema é que esse personagem começa sendo útil, mas depois vira prisão. Nietzsche escreveu: torna-te quem tu és. Só que ninguém avisa que, para isso, talvez você precise matar a versão que construiu com tanto esforço. Dizer adeus ao personagem é arriscado. Você pode perder admiração, status ou até vínculos, mas talvez pela primeira vez se sinta inteiro. Porque o maior cansaço muitas vezes é o de atuar,
Por isso, tanta gente vive em silêncio o drama de estar cansada de si mesma, não do verdadeiro eu, mas dessa identidade fabricada para atender os outros e sobreviver ao mundo. E chega uma hora em que a pergunta aparece como uma pedra no meio do caminho: será que estou vivendo? Ou só mantendo o papel vivo? Quando até o prazer vira obrigação. O paradoxo da liberdade. A liberdade nos condena a escolher, e a escolha nos condena à angústia. Jean-Paul Sartre. Vivemos na era das possibilidades infinitas. Tudo pode ser feito, aprendido, transformado. Você pode trabalhar de casa, virar influencer, abrir um negócio, fazer yoga, aprender francês, correr uma maratona, plantar tomates orgânicos, editar vídeos com trilha sonora épica e ainda criar um canal de sucesso sobre filosofia estoica. Mas adivinha, no meio dessa liberdade total, surge o peso e um paradoxo. Matt Killingsworth, pesquisador de Harvard, conduziu um estudo com mais de 15 mil pessoas ao redor do mundo e concluiu algo inquietante. Quanto mais nossa mente vagueia, menos felizes nos sentimos. E uma das causas dessa vagância mental é justamente o excesso de opções. É como se o cérebro vivesse num supermercado 24 horas onde tudo está disponível. E por isso, nada satisfaz de verdade. Você já sentiu culpa por não aproveitar melhor o tempo livre? Já sentiu ansiedade por estar aproveitando errado o lazer? Já teve a sensação de que até o que era para ser prazer, como ver um filme, virou uma meta a cumprir? Então você já esteve no centro desse paradoxo. É o caso de Lucas, editor de vídeos, que narrou o seguinte: eu tenho liberdade total para criar. Posso fazer o vídeo que quiser, quando quiser. Mas eu travo, porque cada ideia que tenho parece a errada. Fico horas mudando o roteiro, ajustando o tom e, no fim, não publico nada. Me sinto um fracasso produtivo. A liberdade, ao invés de libertar, aprisiona. É a chamada fadiga da decisão, um termo usado por psicólogos para descrever o desgaste mental causado por precisar tomar muitas decisões. Não estamos falando de grandes escolhas, mas das pequenas acumuladas. Faço vídeo sobre isso ou aquilo. Coloco humor ou profundidade? Qual título? Qual thumbnail? Será que vão entender? Será que vão gostar? A mente cansada opta por paralisar. É como disse o filósofo Byung-Chul Han: hoje o sujeito de desempenho se explora até entrar em colapso achando que está se realizando. E assim, a liberdade vira jaula, o prazer vira tarefa, o jogo vira compromisso, a criação vira cobrança e o tempo, ao invés de aliado, vira inimigo. O peso do passado que insistimos em arrastar, a performance exaustiva das máscaras que vestimos e a paralisia angustiante diante da liberdade que se torna obrigação convergem para um ponto em comum: o grande cansaço de ser quem ou o que a vida parece nos exigir. Essa exaustão não se cura com mais descanso físico, mas com uma permissão profunda para desacelerar a alma. Talvez a jornada para encontrar a vitalidade perdida não esteja em buscar novas versões de nós mesmos ou em abraçar todas as possibilidades, mas sim em desatar os nós da história com compaixão, em remover as máscaras que sufocam e em encontrar a serenidade na beleza do suficiente. O alívio não vem da reinvenção incessante, mas da coragem de simplesmente ser, com todas as imperfeições e sem a necessidade constante de atuar ou de abraçar o mundo inteiro de uma vez só. A vida, em sua essência, pode ser mais leve quando paramos de nos cobrar tanto e começamos de verdade a apenas habitar o nosso próprio ser.